Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos amparar mais uma vez nesse encontro, enviando seus mensageiros para nos orientar, para nos iluminar. Os estudos desta noite possam nos trazer compreensão, consolo e entendimento. Nosso pedido a Jesus, por todos que sofrem do corpo e da alma, por todos que se encontram nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, por aqueles que estão nas ruas envolvidos pela violência, pelos vícios, pela indigência, por todos os lares do nosso planeta, por aqueles países ainda em guerras, em disputas políticas, em disputas sociais, por aqueles irmãos que têm que abandonar o seu lar, deixando para trás sua família, sua casa, todos os seus pertences, por aqueles em que se encontrem perseguidos, sem a paz, no convívio com seus familiares. Que Deus possa iluminar a todos esses irmãos que ainda estão distantes da prática do bem. Possamos vibrar por todos eles, também por todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Esse título desse capítulo, inicialmente, nós temos que entender bem, né? O que nós consideramos caridade e o que nós consideramos salvação. Porque ele diz, fora da caridade não há salvação. Caridade, nós aprendemos dentro do cristianismo, dentro do espiritismo também, que existem inúmeras formas de fazermos a caridade. E que a mais fácil para nós ainda é a material, é darmos algo de material a alguém. Né? Essa é um tipo de caridade, mas é a mais fácil. E que a mais difícil ainda para nós é a caridade moral, aquela que temos dentro do nosso coração. E é essa que estamos lutando para conquistar através do esclarecimento, através do aprendizado, através do cristianismo e dos exemplos de Jesus. E salvação. Salvação, podemos imaginar, nos livrarmos de dificuldades, né? Nos livrarmos de sofrimentos, irmos para lugares bons, né? Quando morrermos, quando desencarnarmos, né? Ou mesmo agora, né? Estarmos livres de sofrimentos, ou seja, sermos felizes, né? Buscarmos a felicidade. Então podemos interpretar aqui salvação como encontrar a felicidade. Então, fora da caridade não haverá felicidade, não haverá salvação. Vamos pegar o item 2 dessa lição, que diz assim, olha: e eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar, disse a Jesus, né? Para tentar ali Jesus, para colocá-lo em alguma dificuldade ali. Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Jesus lhe disse, que é o que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei, então ele conhecia a lei. Aí Jesus devolve a pergunta para ele, que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso,
e viverás. Então, Jesus disse, você respondeu bem, então faça isso, pratique isso e você viverá. Mas o doutor da lei continuou, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então ele fez uma outra pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus contou uma historinha para ele, História. Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. Passar de largo é não se importar, seguir adiante e não se importar com o que está acontecendo. Não dar ali atenção e não ajudar também. Então, esse sacerdote, quando viu aquilo, quando viu a pessoa ferida, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. O levita também não parou para ajudar o ferido ali, o machucado. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro. Ele disse, tem cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E aí depois dessa história, então, Jesus perguntou para ele, para o doutor da lei, qual dos 3 que que seria o irmão próximo, Qual deles que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro, o doutor da lei respondeu, aquele que usou com tal de misericórdia. Então Jesus lhe disse, pois vai e faze tu o mesmo. É uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então passou o levita, não deu atenção. Passou o sacerdote, também não deu atenção ao ferido. E quem deu atenção foi o samaritano, que na época não era visto com bons olhos. Eles tinham divergências religiosas, eles seguiam a lei de Moisés com mais rigor, os samaritanos. Então eles tinham divergências religiosas com a outra parte dos judeus. Por isso eles eram meio que discriminados na época. E foi esse samaritano que ajudou, que prestou assistência ali àquela pessoa que estava ferida. Ele que praticou a caridade. Os outros sacerdotes, o levita, passaram e viram a necessidade e não praticaram a caridade com o próximo. Então por isso que Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele irmão que estava ferido? Qual dos 3, Aí foi aquele que prestou assistência, foi aquele que, independente de julgamento, independente de qualquer coisa, prestou o seu auxílio. Esse foi o próximo daquele que precisava, Essa lição de Jesus serviu para a resposta ao doutor da lei, que aí então Jesus disse, vai você e faz o mesmo, porque no início ele perguntou, como fazia para ganhar ao reino dos céus,
da vida eterna, né? Posse da vida eterna, entrar na posse da vida eterna, e Jesus respondeu para ele: amar o próximo como a ti mesmo, uma das coisas. Aliás, ele respondeu, né? Ele mesmo respondeu isso. E aí Jesus contou essa história e falou: vai você e faz o mesmo, faz o que o samaritano fez, né, na prática. E isso vai te dar ali, ganhar a vida eterna, na posse da vida eterna. E aí vemos o título do capítulo, né? Fora da caridade não há salvação. Esse samaritano que prestou assistência ali, ele praticou a caridade. É uma das formas de você praticar a caridade, de exercitar a caridade. O levita e o sacerdote não praticaram a caridade naquele momento. E ele sim, ele praticou a caridade com aquele que necessitava. Então, esse é o exemplo. Jesus ensinava muito através de exemplos, de histórias, né? Para poder fixar bem ali os seus ensinamentos, fazermos entender de uma forma na prática aquilo que ele quis ensinar. E é isso que temos que refletir nessas lições, fazer a prática da caridade, buscarmos aquela caridade que hoje nós já conseguimos fazer, nem que seja pouca coisa, né? Se for uma doação material, não importa, se for uma ajuda, ajudar alguém também, são formas diferentes de exercitar a caridade. O que interessa, o que manda a nossa intenção, né? E exercitarmos, porque com o exercício encontraremos sempre alguma coisa que possamos fazer, né? Pelo próximo, pelo que está ao nosso lado, dentro da nossa casa, na rua, no nosso trabalho, na nossa religião, enfim, em todos os locais encontraremos formas de exercitar a caridade. E fora dela não há salvação, não encontraremos a felicidade. É isso que Jesus quis mostrar para nós e quer mostrar para nós através dessas lições do Evangelho, né? Que possamos compreender essas lições e, principalmente, além de compreendê-las, colocá-las em prática na nossa vida, pouco a pouco, evoluindo, crescendo, exercitando a caridade de alguma maneira. Que possamos fazer isso no nosso dia a dia, ficarmos em paz, tenhamos todos uma boa semana. Uma boa noite a todos vocês. Vamos nessa noite comentar alguns assuntos que certamente estão presentes no cotidiano de todos nós. Falaremos aqui sobre as provações que fazem parte do programa reencarnatório de todos, das afeições, dos problemas com a parentela e principalmente os cuidados para não entrarmos em sintonia negativa que poderão nos levar a momentos de cólera, por exemplo. Em primeiro lugar, no livro Diálogo dos Vivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o irmão Saulo vai dizer no capítulo 18, Campo de Provas: a Terra é um campo de provas. A vida humana é um estágio nesse campo. Temos as provas e as provações, que são coisas diferentes. As provas são os meios de aprendizagem e as provações são consequências do passado, expiações de faltas cometidas em vidas anteriores. Se aqui estamos é porque necessitamos delas. E se sabemos que nossas provas e expiações foram pedidas por nós mesmos no mundo espiritual, devemos compreender que as pedimos
porque a nossa necessidade era grande. O espírito desencarnado vê com precisão, auxiliado pelos espíritos bons, os motivos da sua situação inferior no mundo espiritual. Sabe que o seu mundo verdadeiro e definitivo é aquele, e não o terreno. Compreende que as existências terrenas são passageiras e só tem por finalidade prepará-lo para a vida verdadeira e permanente. Quando na Terra, não tem o direito de se lamentar, mas o dever de enfrentar os seus problemas e de agradecer a Deus pelas oportunidades de resgate, reparação e de progresso que lhe foram concedidas. Se o encarnado não procede assim, é porque se deixou hipnotizar pelas miragens da Terra, perdendo a visão espiritual do seu verdadeiro objetivo na vida corporal. Mas a prece sincera é o recurso de que, então, pode dispor para solicitar o auxílio dos amigos do lado de lá. E toda prece sincera, toda solicitação legítima, terá logo a sua resposta através de uma intuição, de uma advertência que parece surgir da sua própria consciência, ou mesmo de uma mensagem amiga transmitida pela telegrafia humana da mediunidade. Ninguém vem à Terra para gozar da felicidade perfeita, que só podemos desfrutar no mundo espiritual ou nos mundos superiores do espaço infinito. A felicidade na Terra consiste precisamente na oportunidade de enfrentarmos as nossas provas e também as nossas expiações com firmeza e decisão. E sem lamentar, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo no item citado. Só são realmente felizes os que vencem o mundo, como ensinou Jesus, para se elevarem aos planos superiores da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Bom, quanto a essa reflexão, nós que já compreendemos, pelo menos em teoria, a necessidade da encarnação como um recurso para que a lei de causa e efeito atue sobre nós não temos o porquê ficarmos inconformados com as situações que a vida aqui na Terra nos apresenta. Tudo é por breve tempo, por mais que nos pareça esse tempo interminável. A coragem obtida através do benefício da prece é o que nos sustenta, além das afinidades que nos comungam à luta. E por falar em afinidades, vamos passar algumas respostas de Emmanuel que constam no livro O Consolador a respeito desse assunto da afeição. Então, a questão 173, ela vai dizer assim: como devemos entender a simpatia e a antipatia? E a resposta: a simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E a questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva.
preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. E a última pergunta: poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, como nós vimos acima, o contato, o convívio mais próximo é uma necessidade nossa. E o estudo nos leva à lucidez do porquê termos esse contato mais próximo uns com os outros, do porquê estarmos inseridos nesse círculo familiar. E aí, cabe a nossa serenidade, a nossa paciência, necessárias ao sucesso dessa encarnação. E Emmanuel ainda vai falar sobre o sentimento contrário a essa serenidade e a essa paciência, que são os momentos de cólera. Então vamos à questão 181, que vai dizer assim: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? E a resposta: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos furiosos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre o coração tocado de amargosos dissabores. E agora sim, dando continuidade àquela reflexão do irmão Saulo, ainda do livro Diálogo dos Vivos, ele vai se referir aos problemas da parentela. Então vamos a essa leitura. Os problemas de parentela são sempre os mais difíceis da vida cotidiana, para quem tem o senso do dever e das obrigações em família. O egoísta se desfaz deles com facilidade, mas com isso apenas adia obrigações dessa experiência, dessa existência, para outras, naturalmente agravadas com os juros da indiferença comodista, que representa uma infração à lei de amor ao próximo. Aguentar parentes problemas não é mais do que reparar os danos que lhes causamos no passado. Daí a afirmação do poeta no tocante à parentela: mas vale aguentar com ela. Trata-se de um princípio doutrinário que nem todos aceitam. Os que não conhecem a lei da reencarnação, tão clara em várias passagens evangélicas, rejeitam esse princípio por ignorância. Mas também há os que a conhecem e nem por isso aceitam o princípio. É fácil alegar que parentes, amigos e conhecidos que nos oneram nessa vida com suas dificuldades são criaturas irresponsáveis.
Mas convém lembrar que nada acontece por acaso. Se essas criaturas estão hoje ligadas a nós, existe para isso algum motivo sério. O Espiritismo nos mostra que esse motivo provém de existências anteriores. Os que hoje pesam sobre nós estão simplesmente cobrando afeição e atenção que lhes negamos ontem. E por fim, a irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz e psicografia também do Chico Xavier, vai nos esclarecer, a irmã Clara, sobre o peso da palavra nos processos de cólera e a necessidade que temos de manter a serenidade diante das investidas que nos chegam nesses momentos. Então vamos à leitura? Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida anterior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E é pela voz que o trabalho pode ser favorecido ou pode ser retardado no espaço e no tempo. Dentro da pausa ligeira que se fizera espontânea, a simpática senhora interrogou: mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora, irmã Clara. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito de instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor dos nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados em se interiorizando provocam a temporária cegueira da nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como se descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Então nós voltamos a essa animalidade. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. E um moço com evidente interesse nas lições, ele argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? E a irmã Clara pensou alguns instantes e respondeu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos.
criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão da voz, assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem. Precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. E ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo a divina confiança, a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Quantos esclarecimentos, quantos temas esses amigos abordam e nos auxiliam tanto. Vale a pena conquistarmos essa serenidade para cumprirmos fielmente as nossas metas, a meta do nosso programa reencarnatório. Enfrentarmos nossas provas, nossas expiações, nossa parentela, evitando esses momentos de cólera que só nos levarão a um retrocesso. Imaginem o arrependimento se chegarmos ao plano espiritual, tendo tido acesso a todas essas informações e mesmo assim falharmos. Claro que novas oportunidades nos serão dadas, mas ficaremos inconformados por termos tido oportunidade a tanto conhecimento que poderiam ter nos levado à vitória, mas pela nossa própria rigidez e teimosia, termos perdido o trem, termos perdido a oportunidade da encarnação. Pensemos muito nisso e nos esforcemos para irmos na contramão dos nossos impulsos inferiores, que são ainda tão presentes em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.